everyone. As you can see outlined on this Olá slide, a todos! Como vocês podem ver no slide, temos tradução simultânea disponível para espanhol, inglês e português hoje. É só clicar no globo na parte de baixo da sua tela e selecionar o seu idioma de preferência. Qualquer pessoa que não seja trilingue, por favor, selecione o canal do idioma agora para evitar problemas futuros. okay, in addition to simultaneous Muito bem. interpretation, Além da interpretação simultânea, durante a sessão de hoje, vocês têm a opção de visualizar os slides em inglês, espanhol ou português. Se você quiser continuar visualizando os slides em inglês, você não precisa fazer nada. Mas se você quiser ver os slides em espanhol ou português, leve o seu cursor para a parte superior da tela e clique na setinha ao lado de View Options. E ali selecione o idioma no qual você prefere ver a apresentação. Se você tiver dificuldade de acessar o áudio ou os slides no seu idioma de preferência, por favor, nos alerte pelo chat ou pelo e-mail dataalliance@bloomberg.org. okay, on behalf of Bloomberg Muito Philanthropies bem. Em nome da Bloomberg Philanthropies, eu tenho a honra de dar as boas-vindas de todos vocês ao nosso painel da City Data Alliance, um programa transformador que apoia as cidades a mudarem e alterarem suas práticas de dados. Eu sou Florence Juilliard e eu lidero os programas de dados da Bloomberg Philanthropies e tenho o privilégio de trabalhar de perto com as 22 cidades que participaram dessa iniciativa. Hoje vocês vão ver pessoas e líderes do nosso grupo inaugural do City Data Alliance, ou CDA Lead. Antes de começarmos, por favor, use o chat para vocês nos falarem o que vocês esperam aprender no evento de hoje. E se vocês tiverem perguntas durante o nosso tempo juntos, por favor, coloquem no chat que vamos coletá-los para poder discutir durante a sessão de perguntas e respostas. So don't be shy. Tell us what you hope. Não fiquem tímidos, escrevam aí no chat o que vocês esperam ouvir no evento de hoje. Hoje vamos cobrir os seguintes tópicos. Primeiro, eu vou falar sobre a City Data Alliance, como ela surgiu, quais são seus principais objetivos e como o programa é estruturado. Depois, vocês vão ouvir de participantes atuais de diferentes cidades sobre como o programa funciona e a experiência deles ao participar do programa. Por fim, vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas aos palestrantes numa discussão de perguntas e respostas. Antes de falar sobre o programa, eu quero apresentar os astros das apresentações de hoje, que são os panelistas líderes das cidades. Hoje, vamos ouvir a Elis Teixeira, diretora do Instituto de Planejamento da Prefeitura de Fortaleza do Brasil, Catherine Dever, diretora de Estratégia e Desempenho Corporativo do Gabinete da Administração Municipal de Ontário, no Canadá, Stephanie Dietrich, gerente de análise de dados e GIS empresarial de Tempe, no Arizona, Estados Unidos,
Rogelio Biasi, coordenador-geral do Gabinete de Rosário, na Argentina, Damian Pintos, assessor do Departamento de Desenvolvimento Ambiental de Montevidéu, no Uruguai, e Tim Morland, administrador do Departamento de Inovação, Entrega e Desempenho na cidade de Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos. Um pouquinho mais sobre o programa, então. A City Data Alliance, da Bloomberg Philanthropies, vai identificar um total de 100 cidades em 3 anos da América do Norte, Central e do Sul, que são as mais sofisticadas, ambiciosas e avançadas na coleta de dados para ajudar as cidades a definirem um padrão novo para os governos locais que estão comprometidos a usar os dados para melhorar os resultados para os residentes. O City Data Alliance foi criado com 3 lições importantes para o trabalho em mente: criar uma cultura de dados para a liderança dos prefeitos e líderes sêniores para definirem o tom, expectativas e definirem também investimento para desenvolvimento e uso de dados. Os dados em si não definem decisões, mas os valores sim. E a transformação é difícil, mas uma abordagem que é focada em políticas de dados para toda a cidade, práticas, podem definir uma nova forma de trabalho na sua cidade e levar a uma mudança duradoura. Então, como funciona? Como lembrete, a City Data Alliance tem 2 componentes principais do programa: o acelerador e as trilhas de práticas de dados. O acelerador, para prefeitos e líderes sêniores, foca em entregar os principais componentes necessários para transformar a cultura de dados na sua cidade. Ao fim do acelerador, a sua cidade vai criar ou refinar uma estratégia de dados para toda a cidade, uma visão de 3 anos e um plano criado para avançar o uso de dados da sua cidade e melhorar os resultados das suas cidades. Agora, vamos discutir as experiências dos nossos palestrantes na porção do acelerador e depois voltamos para discutir as trilhas de práticas de dados. Estamos muito felizes de ter esse grupo de panelistas conosco hoje, porque as realizações deles do acelerador foram impressionantes, com ferramentas como estratégia de dados para toda a cidade e plano de força de trabalho para toda a cidade. As cidades deles definiram uma base duradoura para transformar as práticas. Então, vamos começar ouvindo a Elis Teixeira. Ela liderou a Fortaleza com esforços sem precedentes para a integração de dados. Elis, você pode falar para a gente das principais realizações de Fortaleza na porção do acelerador do programa? Obrigada, Florence. Sim, posso falar, vai ser um prazer poder trocar essa experiência com todos vocês aqui. Bem, Fortaleza criou e lançou o esforço de estratégia de dados para toda a cidade. Para dar um exemplo concreto do que resultou essa assistência técnica, realizamos um importante levantamento prévio como uma etapa de diagnóstico, tá? Para elaborar um plano chamado Estratégia de Uso de Dados para toda a cidade. Fizemos um encontro que se tornou um exemplo a ser comentado, porque nos ajudou a perceber e estruturar as principais partes necessárias para uma boa governança de dados. Foi importante pensar cada uma das etapas. A gente pensou a governança, a capacidade de pessoal, a qualidade dos dados, a transparência e, finalmente, o uso que era dado para esses dados, tá? Foram reunidos os documentos que a prefeitura já tinha para a governança de dados e foram identificadas as necessidades que teriam que ser supridas, sobretudo no que diz respeito a uma normatização da coleta, na disponibilização dos dados na plataforma de dados abertos, nas visualizações de resultados em função dos principais indicadores que poderiam nortear a tomada de decisão pela gestão superior. Iniciamos esse processo compreendendo quais são os componentes que estavam no lugar e quais as lacunas que a gente ainda tinha que preencher. Fizemos uma espécie de pré-vistoria para descobrir isso. Para iniciar a integração dos dados, o prefeito de Fortaleza escolheu um projeto que pretende contribuir para a solução de um dos problemas crônicos da cidade, que é a limpeza urbana. O projeto, iniciado em novembro de 2022, foi intitulado Excelência na Gestão da Limpeza Urbana, e para realizar essa integração foram feitas reuniões com os órgãos ligados diretamente à zeladoria e fiscalização de contratos e uso dos espaços públicos. Como principal prioridade da prefeitura, esperamos que esse esforço possa ser simbólico para a cidade sobre como os dados podem impactar diretamente na vida dos residentes.
Obrigada, Florence. So interesting to hear. And it seems Muito like interessante ouvir. E parece que o engajamento do prefeito realmente potencializou o trabalho de vocês. Por que você acha que o prefeito estava tão engajado? E qual o efeito que isso teve em outros líderes sêniores poderem participar disso com o prefeito? O prefeito estava muito engajado, porque ele pôde ir no início, né, no kick-off do projeto a Baltimore, né, e ele levou também os líderes, ele me levou, que eu sou a líder de Fortaleza, né, com ele nessa viagem, então nós fomos e conhecemos Baltimore e a Universidade de Johns Hopkins. Isso foi muito importante para que o programa tenha sucesso. Em Baltimore, os prefeitos receberam um alinhamento sobre os fundamentos teóricos da área, receberam informações e exemplos de práticas de cidades muito avançadas no uso de dados, e eles puderam, todos os prefeitos, conhecer em loco experiências exitosas, como a da cidade de Baltimore, que tem um Chief Data Officer e trabalha junto ao prefeito de Baltimore, tá? Vendo as principais questões da cidade. Então, os líderes presentes ao encontro foram apresentados entre si e também conheceram todos os coaches que trabalham para a Bloomberg Philanthropies. A viagem foi excelente, porque nós pudemos conhecer essas experiências e estabelecer contato pessoal, o que leva a firmar uma espécie de compromisso para além do papel, é um compromisso face a face, é um compromisso que gera um forte engajamento. Então, a presença do prefeito no evento trouxe uma força importante para que nós pudéssemos aplicar todos os questionários na estratégia de uso de dados para a cidade e conseguir o engajamento de todos, uma vez que nós estamos falando de uma gestão que trabalha com onde trabalham cerca de 50 mil pessoas, tá? A gente tem em torno de 50 mil servidores públicos. Então, é uma cidade que tem educação básica e saúde pública, então tem secretarias, departamentos que são muito, muito grandes, né, para uma cidade que tem 2 milhões e 600 mil pessoas. Então, a importância de realizar esse evento se deu sobretudo para colocar a análise de dados no foco da gestão da tecnologia da informação. A gestão de Fortaleza estava muito envolvida em digitalizar os serviços, certo? E em construir ou integrar os sistemas informatizados, mas não tinha como foco específico a análise dos dados, tá? E não tinha como foco específico como é que esses dados podem ser integrados ou como é que eles podem já ser registrados de maneira integrada. A partir dessa experiência, a integração de dados passou a um lugar de destaque, assim como a governança de dados, a percepção da necessidade de adaptações em certos decretos e leis, que são relativas aos comitês de governança de dados, e a aplicação de normas de endereços para todos os sistemas em uso. Então, esse esforço que começou em Baltimore em julho do ano passado já está gerando consequências positivas, concretas, para todos os moradores de Fortaleza, ao acelerar a gestão, né, dos resíduos e a resolver um dos problemas principais da cidade, que pode causar problemas como doenças ou outras questões sociais. Great. Obrigada, Thanks Florence. so much, Elise, and Muito congratulations. obrigada, Elise. Parabéns pelo lançamento bem-sucedido dessa estratégia de dados para toda a cidade. Agora vamos passar para Catherine de Kitchener, Ontário, Canadá. A liderança de dados foi fundamental para a estratégia de dados de toda a cidade de Kitchener. Catherine, você pode falar das realizações de vocês no acelerador? Nós trabalhamos muito para conseguir apoio dos principais líderes sêniores, principalmente o diretor de TI, que lida com a estratégia de tecnologia, e o nosso gerente geral de serviços corporativos, cujo portfólio inclui e suas equipes são críticos para o sucesso da implementação da estratégia. Isso inclui TI, RH e equidade. Então, a gente fez isso com várias discussões pessoais com esses líderes sêniores para alinhar esse trabalho que a gente está fazendo com outros projetos que estão planejados ou já estão em andamento. E o que fizemos foi enfatizar sobre como ter aquela referência da estratégia de dados vai elevar a prioridade daquele plano de trabalho existente nas equipes. A gente vai expandir a nossa oferta de dados para aumentar a transparência e uma nova estratégia de força de dados, com capacidade de dados, para termos mais decisões baseadas em dados para os serviços oferecidos pela cidade. Catherine, parece que vocês conseguiram muito sucesso com essa estratégia. Alguns dos nossos
participantes dos Estados Unidos e Canadá talvez não entendam muito bem a estrutura da sua prefeitura. Por que que vocês tiveram que trabalhar tanto nessa parte de coalizão para que as coisas funcionassem? Na nossa estrutura, a gente tem um prefeito e 10 conselheiros que precisam de um trabalho colaborativo e precisam alcançar um conselho, como se fosse um conselho mesmo, um consenso, né? Então, a gente tem 5 departamentos com um total de cerca de 2.500 funcionários. Então, a gente tem alguns portfólios que são muito alinhados e que trabalham juntos em diversos departamentos. E a nossa cultura é muito focada em aprendizagem, colaboração e o melhor uso possível dos nossos recursos, alinhando interesses e esforços com a estratégia de dados, criou muito entusiasmo com tudo que a gente pode mudar e melhorar para a nossa organização e para os residentes. Ótimo ouvir isso, Catherine. Você deu um ótimo exemplo de como avançar esse trabalho no conselho, né? E como unir os principais stakeholders também. Agora vamos passar para Tempe, Arizona, nos Estados Unidos, onde estão desenvolvendo um plano de força de dados para toda a cidade e como que os dados ajudam a superar desafios. Stephanie Dietrich, você pode falar um pouquinho das realizações de Tempe no acelerador? Eu acho que a nossa principal realização foi criar um plano de força de trabalho de dados. Isso ajudou a gente a articular os objetivos para os funcionários atuais e futuros e saber também o que que a gente precisa implementar para sustentar e avançar a nossa cultura de dados. Agora, era um pouquinho ad hoc, as pessoas que entendem como usar dados, trabalham nessa área, e quem não entende, dá um passinho atrás. E eu acho que a gente não teria chegado no ponto que a gente está agora, com o nosso plano de força de trabalho de dados, se não fosse pela participação no City Data Alliance e, mais especificamente, no acelerador. Nosso plano de força de trabalho de dados foca em treinamento e desenvolvimento de carreira para todos. Todos que estão interessados, tem treinamento de alfabetização de dados e competências que são necessárias por toda a organização. A gente teve uma boa vitória relacionada a isso durante o programa, em que a gente criou uma descrição de trabalho para um analista de dados para ser usada em toda a organização, com as mesmas habilidades, capacidades, experiências necessárias. E a gente acha que isso atende às competências que todos os departamentos necessitam, ao invés de ter cada departamento tendo que criar aí uma descrição de cargo com competências que eles achassem importantes. E passar pelo acelerador, com a participação do prefeito, vai nos ajudar também a criar apoio institucional e consciência. O prefeito também, como parte do processo de desenvolvimento, permitiu que outros líderes sêniores participassem também. E todos ficaram super abertos para participar, porque o prefeito estava lá também. Obrigada, Stephanie. É fantástico ver como a abordagem de Tampe é bem abrangente, né, para mobilizar a força de trabalho na coleta, análise e uso de dados para melhorar os resultados para os residentes. Agora vamos ouvir o Damian, que está liderando os esforços para transformar Montevidéu, no Uruguai, com o uso de dados para encontrar soluções aos desafios dos residentes. E também quero dar os meus parabéns, porque eu acho que um dos resultados do programa é que agora você é o primeiro Chief Data Officer da cidade, não é? Você pode falar um pouquinho das realizações de Montevidéu no acelerador? Bien, pasaron un montón de cosas buenas en este último Muitas semestre coisas boas y el programa aconteceram no tuvo mucho último que ver semestre e con o todo esto. programa esteve Yo soy el totalmente líder de equipo relacionado com de tudo orientación isso. es Eu sou o importante, líder da equipe de dados creo que el principal e hito virei es o Chief haber Data desarrollado el Officer, Comité e de isso Datos. não é a parte mais Ya tuvo importante. dos reuniones. Tivemos várias reuniões Fue una movida bastante arriesgada por el contexto. O sea, la e Intendencia venía siendo a dentro de Uruguay un prefeitura ejemplo en la estava publicación de já datos sendo y no en el trabajo Uruguai um exemplo na publicação de saludable. dados e uso de Entonces, dados. innovar en un escenario en el Então, que a vos más o inovar menos te va bien no es muy cenário em riesgoso. que você já está indo Nosotros bem, às vezes pode lo ser que hicimos arriscado, fue mas nós conseguimos. cambiar la política y que los datos dejaran de ser un problema de Mudamos as informática y políticas e os pasaran a ser dados un não se problema de toda tornaram la mais um problema organización só do setor de y crear informática, un mas de comité todos os departamentos. de que formara parte
toda la administración que Criamos um trabajara comitê, con los tivemos datos. que formar todas as pessoas que estavam trabalhando com dados. Por eso para mí E por porque isso, funcionó y porque generó como tudo productos, funcionou es el e principal, teve resultados, fue el principal resultado eu acho que essa foi a principal de realização trabajo. Eh, de todo esse Dentro trabalho. de ese grupo pudimos construir planes de capacitación, Dentro desse grupo, a gente encuestas construiu de planos capacitación de de las capacitação, capacidades de las treinamento. universidades, los A gente departamentos, fez uma pesquisa para ver qual que sacando era o los currículum, status das era como competências existentes, fuimos a das los lugares donde necessidades dos estábamos peor departamentos. en los datos, Fomos nos lugares a em que probar con estávamos eso, pior a ver si com os podíamos hacer un dados, observatorio para ver se y era lo pudimos possível hacer. criar Estamos como um muy portal de contentos dados aberto e ficamos muito con contentes lo que hemos podido hacer y com tudo que conseguimos fazer. con mucha esperanza hacia adelante E de lo que também vamos temos a poder muita volver a hacer, esperança porque com al final relação ao lo futuro, que tudo que enseño poderemos es que no se fazer com o podía hacer cenário mal. atual, A la porque com intendencia certeza le as iba coisas bien con datos. podiam Entonces, ter dado cambiar la errado, porque a forma de trabajar prefeitura era já estava indo bem wow, com wow, dados, wow, então wow. mudar as formas de se trabalhar era um grande Perdón al risco. traductor que le tuve que hacer decir wow, 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 wow. Era um uou, 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 uou. Peço desculpas ao tradutor que teve que falar uou, 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 uou. Thank you, Damian. I appreciate that Montevideo was willing to take the Obrigada, leap and take some Damian. risks. Muito bom It's ver encouraging to see how you were Montevidéu creating a sendo culture of líder data e se and developing a arriscando. culture of É resistance in encorajante ver Montevideo como o trabalho around de data. vocês criou uma cultura de Rogelio, dados I'd like to turn no to you governo de now. Your Montevidéu. team in Agora, Rosario, Rogério, eu gostaria de Argentina, has ouvir used the accelerator vocês. to break A sua down equipe em Rosário, silos na and Argentina, promote usou o data acelerador integration. para acabar com And so silos e last week promover a at US integração de Force, dados e can you desenvolver a tell us a little bit capacidade da sua about the força de trabalho. accomplishments of your Você pode team falar um through the pouquinho das accelerator? realizações da sua equipe no acelerador? Bueno, gracias Florence. Saben Obrigada, que Florence. una de las cosas buenas que vemos en este programa Uma es la das coisas alianza boas que a gente vê nesse programa en las ciudades que hemos participado, por lo menos en esta é primera a cohorte, tenemos aliança criada. a lo mejor distintos niveles de avance en Na el nossa uso de datos cidade, a para tomar gente decisiones de vê gobierno. diferentes governos En este usando os caso, dados de nosotros formas podríamos tomar diferentes para lo que tomar necesitásemos de la decisões. alianza del programa E en el estado que nós estuviéramos. En Rosario podemos teníamos ver o status das desarrollado outras efectivamente una cidades estrategia e a gente aqui em de datos, de Rosário uso de datos para ahorrar, pero desenvolvemos también muy bien bastante a justamente nossa el estratégia de acelerador dados para, para e o romper, acelerador para solucionar foi el mayor problema que fundamental nosotros teníamos que para en nuestra resolver o estrategia principal de datos, que problema era que a gente tinha com o uso la de dados, compartimentación de los que datos, por un lado, era a a través de las distintas áreas compartimentação de gobierno, dos y dados también para nas diferentes áreas do cambiar governo. la cultura, E também hacer una cultura del cambio para en criar los uma equipos que cultura trabajan en las de distintas transformação secretarías na de la equipe que municipalidad. trabalha nas diferentes A través del acelerador lo que secretarias hicimos da fue avanzar prefeitura. en diversos Então, componentes nós de la avançamos em estrategia de datos de diversos la ciudad que ya componentes da teníamos, estratégia de dados porque para a cidade, diagnosticamos que necesitaban una porque mejora nós para dar resultados diagnosticamos que a gente precisava de melhoras em diversas áreas. Lo primero que hicimos una base E a normativa, primeira coisa que a gente creamos una base fez foi legal, uma base creamos normativa. una ley, un decreto, una ley municipal A gente que criou uma creamos lei municipal el laboratorio de datos, un laboratorio de para a datos, y criação de dentro um de ese laboratório de dados laboratorio de datos, el comité de gobernanza de datos e um para comitê tomar de las governança decisiones de sobre todas las dados iniciativas que para tengamos en tomar nuestro decisões territorio. sobre Así que todas as el iniciativas comité, com base em el dados. laboratorio ya está formalmente creado y este O comité de laboratório já gobernanza está de datos formalmente también criado, está formalmente creado, definiendo los principales objetivos, las responsabilidades y já los roles definimos os de principais cada uno de los objetivos, integrantes responsabilidades e papéis. de este comité de gobernanza. Otro resultado fue E um el outro tema, resultado como les decía, de mejorar la cultura del cambio, foi, la como eu cultura já del uso de dizia, datos melhorar en essa la organización, cultura de a través de transformação e a cultura de la organización dados y da nossa capacitar a los prefeitura equipos que trabajan en las e distintas áreas capacitar de la as equipes municipalidad. que Creamos un trabalhavam programa na dentro de prefeitura. nuestra plataforma interna de Criamos um capacitación, programa, integramos a esta nossa aula virtual, plataforma de y capacitação en esta aula virtual lo que hicimos es incorporar distintos cursos y e programas incorporamos diferentes de cursos del uso de datos y para a realizar también alfabetização de dados mínimamente das la equipes, alfabetización de todas las personas que trabajan en los equipos que manejan datos para que todas as esos equipes, então, datos que usam de mejor dados. manera. También seguimos
puderam trabalhar da melhor maneira possível. Planificando nuevos cursos adicionales para incorporar a esta plataforma. Y por último, E, por fim, un resultado también palpable es um resultado também primer palpável inventario de foi o calidad de primeiro datos que tenemos inventário de para qualidade de conocer dados que estos modelos, fizemos. estas divisiones del uso de datos que había por distintas áreas, Criamos y que data contando champions con champions de nas datos en los diferentes distintos áreas, departamentos involucrados, nos salud, diferentes movilidad, desarrollo departamentos social, envolvidos, como ambiente, saúde, informática, mobilidade, logramos crear desenvolvimento el humano, primer ambiente e inventario de conjunto de tecnologia, datos para para conocer criar o todas primeiro las inventário interrelaciones de posibles en conjunto de múltiples dados, situaciones de gestión para ver cotidiana todas as que relações pudiera que abarcan possíveis a distintas áreas, sino que están nas concentradas diferentes en un solo áreas. lado. Así que creemos que es un primer paso hacia Nosso eventualmente objetivo era acabar en com el futuro silos e poder integrar tener todos un os dados. data lake. Rogelio, congratulations on all these important Rogelio, accomplishments. parabéns por todas essas realizações importantes. É muito bom ver que esses champions de dados estão em algumas áreas fundamentais que terão impacto nos residentes. Muito obrigado por compartilhar suas realizações. É inspirador ver como vocês estão usando ferramentas como estratégia de dados para toda a cidade, plano de força de trabalho para toda a cidade, para fortalecer a sua governança de dados, melhorar a qualidade de uso de dados, desenvolver capacidade e melhorar a transparência nas suas cidades. Eu imagino que os seus comentários já criaram curiosidade no público. Agora vamos discutir a segunda parte do programa. Para complementar o acelerador, a gente tem a trilha de prática de dados, que é um aprofundamento em uma de 4 áreas de práticas de dados críticas, com especialistas na área para elevar suas práticas e tornarem as suas práticas sustentáveis. Essas áreas são gestão de desempenho, avaliação, excelência em contratação e dados como serviço. Vamos ouvir então a Catherine primeiro. Em que trilha você participou, Catherine? Você pode compartilhar uma realização desse trabalho na trilha? Sim, claro. Nós participamos de gestão de dados e a gente começou a ver varreção de ruas como a primeira área depois da finalização do programa de 12 meses e passamos, então, a fazer análises que revelaram uma compreensão dos níveis de serviço que tínhamos e como a varreção não atendiam às expectativas de gestão. Algumas áreas eram limpas com mais frequência do que necessária e outras menos. Então, a gente queria se aprofundar nisso com uma perspectiva que a gente nem teria pensado sem o suporte dos nossos coaches, do ponto de vista de equidade, nível de serviço, sustentabilidade ambiental e a perspectiva financeira também. Então, essa trilha vai customizar o trabalho para a sua própria cidade e a equipe fica super feliz de encontrar com os coaches a cada 2 semanas que criam idades, recomendações e considerações ótimas. Com essa trilha, a gente vai conseguir uma varreção com uma melhor periodicidade das nossas cidades e um serviço mais custo-efetivo sem aumentar o custo para os residentes. E a gente vai ver, então, como que a gente vai poder criar uma priorização para todos os serviços que são oferecidos em toda a cidade de Kitchener. É ótimo ouvir como vocês estão usando a trilha para melhorar os serviços de limpeza da cidade para os residentes e também pensar como que as lições aprendidas podem te ajudar em outras áreas prioridades da cidade, né? E vocês conseguiram um grande marco na última semana, né, em Tempe. Sim, Tempe está participando da trilha de avaliação. Em dezembro do ano passado, a gente conseguiu fazer a avaliação da nossa política da cidade, que era o nosso principal objetivo para 2022. Então, conseguimos fazer isso até o fim de dezembro, foi bem próximo ao nosso prazo ali no fim do ano, e estava super animada. Isso é importante, porque fazer com que isso fosse aprovado faz com que os nossos gestores da cidade, demonstrem o seu apoio para a criação da política e do programa, com as expectativas de que a cidade possa participar mais desse programa, institucionalizando as coisas que a gente estava tentando fazer. E
Além disso, a gente pode passar o nosso foco de avaliações isoladas que aconteciam sem nenhuma consideração das boas práticas ou de uma visão para toda a cidade, e ao invés disso, então, focar no que funciona para o governo da cidade, com uma avaliação bem, sendo bem intencional com as avaliações realizadas. E eu espero que com essa abordagem a gente pode começar a criar aquela ideia de que culturalmente as avaliações são importantes, porque agora eu acho que as pessoas acham que é uma coisa boa se fazer, mas não um requisito. E também tentar impulsionar a ideia de aprendizagem organizacional sobre serviços que a gente fornece, como que a gente está gastando o dinheiro do contribuinte e como os programas são implementados. Na resolução que a gente conseguiu aprovar no Conselho, e além do programa de avaliação e a política, encoraja o uso de avaliação de forma holística em longo prazo. E também permite a formação de um grupo de trabalho de avaliação ou um comitê diretivo que vai ajudar a identificar candidatos promissores para avaliações nos programas que são partes regulares do orçamento da cidade e solicitações suplementares. E com isso a gente tem uma estrutura sustentável para planejar avaliações a longo prazo. E temos um requisito durante um ano como parte dessas solicitações de orçamento, a realização de avaliações. E acho que o real benefício para os cidadãos é que a gente pode dar um passo atrás para poder entender como os nossos programas e serviços estão funcionando e tomarmos melhores decisões baseado em como as coisas estão realmente acontecendo e não só olhando os dados sem ter essa perspectiva crítica. Nossa, Stephanie, que realização incrível ter codificado o seu trabalho de avaliação na política futura da cidade. Eu acho que vocês foram a primeira cidade a fazer isso, né? Rogério, Rosário transformou os sistemas de contratação da sua cidade através da trilha de excelência em contratação. Sabemos que recentemente vocês começaram a melhorar a experiência dos fornecedores, né, atraindo mais fornecedores e trabalhando com as solicitações de propostas para os serviços de lavanderia da cidade. Você pode falar um pouquinho mais sobre os desafios que vocês estão enfrentando? Claro que sí, Franz, gracias. La forma en que un Claro, municipio, que un estado, que el estado municipal en este caso gasta o claro que sim. invierte el dinero que es de todos, el dinero de los contribuyentes, es A importantísimo quantia de que sea dinheiro dos cosas, do contribuinte que estas dos pilares, la gastamos é eficiencia en el bem gasto, alta en las e compras precisamos y la levar dois transparencia. pilares em En eso estamos consideração: trabajando en el track de excelencia en eficiência políticas dos públicas y gastos estamos e haciendo siempre la transparência. auditoría o al acompañamiento Estamos trabalhando exatamente nisso, nessa de la trilha. Harvard Kennedy School, que nos Também ha estamos apoyado acompanhando dentro del programa en este com a track de Harvard mejorar Kennedy este tema de School, las que decisiones nos para que deu sea apoio más nessa eficiente, trilha más do programa resultados, para que más pudéssemos equitativo, estratégico melhorar os y nossos transparente. sistemas para que eles sejam Entonces, mais eficientes especializarnos e transparentes. gestionar un O que proceso de fizemos foi transformación nos especializar o de para reforma poder de las gerir um administraciones processo de públicas y algunos transformação servicios que nos permita, por un lado, ou um crear un processo de órgano gestor reforma con de una bens e centralización para que todo en la serviços base que normativa y una permitirá que descentralización de los fondos. criemos Es decir, hacer um centralizar departamento com seus próprios la padrões e que possa trabalhar nos normativa en la aspectos centralización y después operacionais. descentralizar Então, progresivamente centralizamos os que hacen padrões las distintas contrataciones para brindar un e mejor apoyo depois a los departamentos, agilizar centralizamos nas procesos y diferentes reducir cada áreas vez que los errores fazem a contratação, que hay en para cada que a gente proceso possa dar de compra. suporte a essas También áreas e quiero reduzir as suas enfocarnos cargas de en trabalho. iniciar un camino de cambio cultural también e institucional Isso também necesario permitiu que para hacer pudéssemos compras focar numa con mudança gestiones cultural, uma mudança efectivas, institucional eficientes que era y sostenibles necessária en la Municipalidad de na Rosario. parte de contratação, Desde el principio de este para que programa, desde el principio de pudéssemos las ser mais sesiones de sustentáveis na trabajo que cidade hemos de tenido Rosário. en alianza con nuestros socios, Desde o algunas começo do reuniones que programa, hemos hecho incluso grupales con colegas de Montevideo y otras nós fizemos municipalidades reuniões com os del nossos propio programa parceiros, SPOTS, hemos podido algumas establecer una delas em línea que nace Montevidéu, de por circuitos exemplo, y de tiempos para outras com os encontrar coaches, e sincronizaciones determinando fortalezas y conseguimos debilidades que estabelecer tienen uma linha de cada uno referência de e um estos cronograma emprendimientos y para así poder contratação, definir cuál es el considerando camino os pontos crítico para mais fortes que acelerar nós tínhamos. estas contrataciones. Hoy nos
e definimos o caminho a ser seguido para poder melhorar todas as compras e contratações. Agora, estamos começando o nosso processo de Beacon, com uma licitação recorrente e a Secretaria de Saúde Pública, e vamos modificar procedimentos e inovar a los proveedores para estas contrataciones, así logramos una mayor cantidad de oferentes. inovar na forma em que fazemos nossos anúncios oficiais e na forma em que fazemos as contratações. Assim, podemos ter licitações melhores. Tudo isso para melhorar os serviços oferecidos pela cidade e os resultados da Thank you, cidade como um Rogelio. And of todo. course, the Harvard Obrigada, Kennedy School is one of our Rogério. E partners é with the claro que a City Data Harvard Alliance, focusing Kennedy on School cities who are é o working on nosso procurement parceiro na City excellence, and Data we Alliance e have trabalha a com lot as of cidades que exchange estão na with trilha your de colleagues in contratação. Montevideo, Eu who are sei que also vocês focusing fizeram on várias procurement trocas com excellence os in that colegas de track. Montevidéu, que It's também really estavam exciting trabalhando to na hear how trilha de Rosario has excelência been de able to both contratação lá, increase né? efficiency Muito and bom ver como Rosário electrification on conseguiu purchasing melhorar a and hiring eficiência e across the alinhar as city. expectativas de So let's hear next contratação from de Tim toda a Moreland. cidade. Tim Agora is vamos in ouvir o Chattanooga, Tim Tennessee, Moreland, in the US. de And Chattanooga, you Tennessee, nos have Estados tackled the Unidos. challenge of affordable Vocês estão housing. lidando So, com o Tim, can you desafio tell de us what track you're residências participating in de and share valor more acessível. about Tim, what você you've been pode working falar on de in que your track? trilha vocês participaram e falar um pouquinho mais das realizações de vocês? Claro, nossa trilha era dados como serviços. Estamos trabalhando com a Public Digital, que foi um grande parceiro nosso, que ajudou muito que pensássemos em todos os passos sobre o que significa criar dados como serviços. Nós temos muitos dados e informações disponíveis por aí e fazemos um ótimo trabalho com a governança e automação de dados, mas percebemos que a gente precisava levar o nosso trabalho para um novo nível, não só disponibilizando dados, mas fazendo com que eles fossem úteis, entendendo que os usuários realmente precisavam quando publicávamos aqueles dados. E foi aí que a gente decidiu entrar na trilha dos dados como serviço, esse foco no usuário e tentando transformar esses dados algo útil para os usuários. A gente tinha algumas ideias do que queríamos fazer e que curso que a gente queria pegar para o nosso serviço de dados Beacon, que a gente queria testar. Havia várias opções, algumas mais fáceis, porque tinham dados mais limpos ou um caminho já definido, mas a moradia acessível era um problema claro que a gente tinha em Chattanooga e o nosso prefeito queria que a gente focasse nisso e ver o que era possível alcançar. Então, o objetivo era, pela primeira vez, pegar os dados que estavam em silos, em diversos locais diferentes, né, nos diferentes locais onde a moradia acessível estava disponível na cidade, e colocar tudo num lugar de fácil acesso para os usuários. E o mais valioso é que isso realmente nos ajudou muito a acabar com silos internos e externos, já que os dados estavam disponíveis em diferentes locais, e fazer com que essas pessoas todas se comunicassem para definir o que ia funcionar melhor para a comunidade. Então, isso foi incrível, realmente, sobre o programa. E o legal sobre o City Data Alliance e um serviço de dados Beacon é que ele é autoexplicativo, né, sobre como usar os serviços de dados, mas já estamos pensando num padrão que criamos como parte disso para usar uma abordagem semelhante para outros dados que serão publicados no futuro. Então, já estamos vendo frutos disso para com que os dados sejam mais acessíveis e que possam empoderar mais os funcionários de Thank you Chattanooga. everyone for sharing about some of the Obrigada, work you're doing in Tim. your data Obrigada a practice todos por tracks. Some of the work compartilharem o que that vocês Tim têm led the way feito in is nas really suas breaking trilhas down de práticas de silos, dados. Eu estou looking at ouvindo vocês citywide falando plans sobre to acabar com how you want efforts silos to e work in ter the uma future perspectiva de toda a and creating cidade para the definir amount o of trabalho do commitment to creating futuro. those policies E that are também going to allow criar you to replicate what políticas you que learn in permitem other que vocês priority areas. repliquem o que vocês aprenderam Just a aqui quick em reminder to outras our áreas audience, we are prioritárias para a collecting your cidade. questions Só in the um chat lembrete, feature, nós so estamos please continue coletando as to suas send them. perguntas aí no chat, tá? Podem continuar You seem to enviando really suas doing such perguntas. impressive work in your E new cada um de context, vocês which I está hope is fazendo um resonating with trabalho the tão audience. impressionante They que eu espero que o consider how público esteja participation se in the relacionando, se program might support identificando their com cities. isso. I'd E love eles to estão talk pensando em now como a about what each of participação you deles poderia found most ajudar a helpful cidade. about Então, vocês participation. podem falar para a gente o Damian, que can we start foi from you mais first? How útil na sua has the program participação? helped you Começando com in Damian. Montevideo? Como que o programa te ajudou lá em Montevidéu?
yo diría que fue fundamental. El equipo de coaches fue muy sensible Os a adaptar el coaches programa foram a lo que fundamentais. nosotros Eles eram muito queríamos sensíveis e hacer. adaptaram o programa Ha para o pasado, ¿no? nosso modo de trabalho, como a gente queria Postular abordar y o entrar en programa. algún tipo de programa en el que ese trabajo es más de nuestra parte y eso complica bastante, A porque la idea del gente já programa no debe participou de ser outros política programas em que a y eso gente acá no tinha que pasó. fazer todo o Eso trabalho, e isso estuvo buenísimo. complicava bastante, Eh, porque o programa acabava não definindo nos ayudaron a políticas. E o que organizarnos. aconteceu aqui foi realmente a definição de Nosotros teníamos políticas muchas que foi cosas para muito hacer útil. Eles também y nos como ajudaram a somos nos muchos coaches, organizarmos. A gente tinha muito trabalho a ser feito, oscilamos entre 20 y somos 40 muitos, personas né, na cidade y de todas esas personas tienen Montevidéu. cosas para hacer Temos entre en el 20 a entorno de este 40 programa pessoas em cada uma das reuniões e cada y uma teníamos dessas como muchas líneas pessoas de tem um acción papel a al ser principio realizado no programa. y E organizarnos também detrás tivemos de una várias estrategia de áreas de 5 ação. ejes en A donde gente tenemos teve que ir que se corriendo atrás de todo, cada organizar persona referentes de cada uno de los ejes y nessa, asegurarse de que nessa estratégia nadie de estaba 5 fuera del componentes para programa, poder todo el mundo estaba focar haciendo algo, em pero cada nadie uma estaba das áreas, sobrecargado, que era garantindo dueño de que todos los temas. ninguém ficasse de fora do Eso fue un programa, que trabajo todos estivessem fazendo del alguma equipo de coisa, coaches que mas sem que la ninguém verdad, tivesse uma mis carga de trabalho felicitaciones y mi excessiva. agradecimiento de todo E el equipo, graças aos porque coaches e fueron o trabalho parte excelente deles, protagonistas de de verdade, eu poder gostaria de lograr parabenizá-los e agradecer estar en esta profundamente, situación porque tan eles foram optimista en el ideal, programa. Así que se los ideais e nos agradezco. ajudaram mesmo a atingir essa situação ótima em que Thank you, estamos hoje. Damian. Então, And muito I think you're obrigada. talking about the citywide Obrigada, data Demiana. strategy. Eu acho que That você está component falando, né, dos governance, 5 accountability, componentes quality, da and estratégia de dados para transparency is toda a important cidade, que é organizational governança, goal. capacidade, qualidade, Catherine, uso e let's hear transparência. from you next. Any thoughts Catherine, on agora how the você. program has helped you Ah, in Kitchener? como que o programa ajudou vocês aí em Kitchener? Olha, eu repetiria o que o Demian falou. Foi muito valioso esse modelo de coaching, toda a expertise e conhecimento que eles tinham, complementado com o que a gente estava trazendo, e toda essa aprendizagem de um lado para o outro. E tanto do lado do acelerador, e também na trilha de desempenho, foram muito valiosos. A gente teve o mesmo coach nas duas partes, então a gente conseguiu alinhar as aprendizagens nas duas partes. Foi um programa, um dos melhores que eu já participei aqui em Kitchener. E a qualidade dos relacionamentos que a gente criou com os coaches também foi fabulosa. Thank you, Catherine. I'm sure the coaches will be Obrigada, happy to Catherine. Tenho hear certeza their que os hard work coaches was vão ficar is felizes de ouvir appreciated. que o trabalho deles foi Stephanie, can you share a valorizado. little bit about what you E, found helpful Stephanie, about the você program? pode falar um pouquinho sobre o que você I achou also útil no echo what's been programa? said so far. Olha, eu também The gostaria de coaching is just repetir o que being já so foi supportive and dito. Os helpful coaches for são us. The muito coaching and the activities work as an abertos, ajudam accelerator and in muito, the evaluation tanto nas track. atividades do acelerador quanto na Were trilha de valuable just not for getting avaliação. this work Eles done, foram but muito for valiosos, não helping me só por personally ajudar-nos a figure fazer esse out trabalho, mas how por I me can ajudarem do some também of this work, pessoalmente a entender bringing como people que eu together posso who may fazer not parte necessarily desse be involved trabalho, in something reunindo and pessoas que helping não them estavam through that necessariamente process. envolvidos no And so it programa hasn't just e been learning about ajudando how to eles a build passar that por data todo o strategy, processo, but how to né? appeal Aprendemos that a data in como a construir a meaningful way estratégia and de give them dados, that como falar coaching sobre dados com as myself. pessoas de uma forma Um, significativa e I think eu that for these fornecer evaluation coaching para essas trainings, outras pessoas também. we feel Eu a acho lot que para o more treinamento de confident now avaliação in being agora, able to run an estamos muito evaluation mais myself confiantes compared to de when we poder started and realizar we uma had our first avaliação evaluation at nós the end of mesmos, last year for our comparado com quando library. a gente começou. A gente fez a And primeira the results avaliação no fim do ano passado com a weren't what nossa we thought they would biblioteca, be, but it was e os pretty interesting. They resultados actually foram bem basically interessantes. discounted Eles what we assumed was going to basicamente be the case, and it was descontaram o que a completely gente opposite achava of que ia that. ser, e foi, na verdade, o And so total looking at oposto how do que a to gente get people to esperava. come back and engage with the Então, a gente estava library, and so pensando em it's como happened the trazer as same thing pessoas de volta para se engajarem com a ourselves as well biblioteca, in the first e place isso about better ajudou a ways gente a to pensar nos nossos engage with pressupostos the sobre community. melhores formas de engajar a So I comunidade. think that all the best Então, eu practices that we've acho que learned, todas as boas práticas que a gente like I said, the aprendeu, troubleshooting como eu approaches that they've disse, given essa us, abordagem de the solução de collaboration problemas, skill toda a sets, I think are going to colaboração, be o incredibly grupo de valuable as we go habilidades vão forward, ser even after extremamente this valiosos program para a is gente over. no futuro, mesmo depois que o programa terminar. Great, thank you so much. Let me Ótimo, just muito recap the points I obrigada. heard. I think, Deixa the eu coaches recapitular o que a meeting gente ouviu. you where you are and Vocês, also providing os a supportive coaches entregam structure as they vocês build aí a onde vocês foundation with the estão e dão uma relevant estrutura de technical content apoio em knowledge. Seems to have been combinação a com todo o foundation that was conhecimento useful técnico deles, é to uma the city, combinação which que we're foi excited to útil hear. para as So cidades, before we né? move
Muito bom. Antes da gente passar para a pergunta e resposta, eu quero fazer mais uma pergunta. Como participantes do programa, cada um de vocês tem uma perspectiva única aí sobre o que é participar no programa. Qual seria um conselho para as cidades aqui ouvirem para participar do programa? Vamos começar com a Elis? Obrigada, Florence, pela pergunta. Realmente, o que eu gostaria de dizer para vocês, né, para a gente finalizar, para todas as cidades interessadas, que elaborem seus projetos e submetam essa chamada do City Data Alliance, com a certeza de que esse programa ele é muito melhor do que eles podem supor e do que eu posso descrever. Então, um conselho que eu ainda gostaria também de dar é que as pessoas, se puderem, entrar na plataforma do What Works Cities, da Bloomberg Philanthropies. É muito interessante porque lá vocês vão poder conhecer todos os requisitos para fazer um diagnóstico prévio, certo, dos desafios que a sua cidade tem para superar, tá? Então, o objetivo final do programa por sintetizar, é que cada cidade possa fazer uma boa gestão de dados e aperfeiçoar a tomada de decisão ancorada em evidência. Obrigada, Florence. Thanks, Elise. Great advice. And of course, Obrigada, Elis. Ótimo conselho. E claro, no começo do nosso trabalho com as cidades, a gente usa essa avaliação do What Works Cities Certification. Então, se vocês não conhecem esse padrão de certificação, What Works Cities, esse é um padrão internacional de excelência nos governos municipais. A autoavaliação, que é a última parte do seu processo de candidatura no City Data Alliance, é uma ferramenta que permite você comparar as suas práticas de dados atuais com as melhores práticas em 43 critérios. Se você for aceito, o seu coach vai ajudar vocês a usarem esses resultados da avaliação para customizar a experiência para as suas necessidades. Nesse primeiro passo da certificação, se vocês precisarem, podemos ajudá-los. Catherine, e você? Que conselho você daria para as cidades que estão interessadas? Em Kitchener, a gente teve co-líderes. Isso fez toda a diferença na nossa capacidade de ter sucesso, tanto no acelerador quanto na gestão de desempenho. A gente valoriza muito a aprendizagem e colaboração na nossa cidade. Então, ter o meu papel na governança e política, junto com o estrategista de tecnologia no lado de TI, conhecendo todas as práticas e ter esses dois líderes envolvidos no trabalho, criou um conhecimento complementar muito importante. E a gente pode, é claro, cobrir um ao outro nos programas, nas oportunidades de aprendizagem, participação nos diferentes webinários. Então, isso seria algo a se considerar. Ter um modelo de 2 co-líderes ao invés de uma única pessoa. Talvez isso funcione também para a sua cidade. Obrigada. Que ótimo ouvir que essa estrutura funcionou tão bem para Kitchener. Eu encorajo outras cidades a considerarem isso também. E você, Damian, que conselho você tem para as cidades interessadas? Bueno, para nosotros el programa se dio Bom, para a naturalmente, gente, o sea, o estuvo de programa respuesta con demanda, no aconteceu teníamos ganas de muito hacerlo, naturalmente. en la dirección que este programa. A gente começou a entrar no programa e os Yo creo que próximos fue passos foram fundamental aparecendo. profundizar en una política de datos, ya sea O que para foi tomar decisiones basadas fundamental en para a datos gente como para aprofundar a nossa planificación política de en una cuestión de dados, para que a gente recursos. pudesse tomar decisões baseadas em Sigue siendo dados ou falta para político publicar os fuerte, dados, es é muy sempre difícil avanzar importante en ter cualquier nivel. apoio político. Sem apoio Nosotros teníamos político é como muito dos difícil progredir em qualquer nível. líneas de trabajo. Una es el trabajo transversal en la intendencia para A gente poder teve tomar 2 linhas de decisiones trabalho basadas en datos y para eso transversal personas no de gabinete do un prefeito, para que departamento a gente tenían que pudesse liderar tomar procesos decisões baseadas em dados. y a su vez Então, pessoas de um cambiamos la departamento política de precisavam datos mandar dados para o outro departamento, para e a cambiar la gente toma também de queria decisiones. mudar a Una nossa es una política de decisión, dados, la decisión es no publicar un dato, para que a es gente publicar. pudesse mudar a Entonces, personas forma em que a definen qué gente datos tomava publico, yo defino qué decisões. datos no A publico en ideia los de demás não aspectos publicar dados, específicos. eu não defino que dados eu vou Y todo publicar, mas sim eso que dados a gente es não vai precioso, pero publicar, e si no todo o restante, tenés então, un é respaldo publicado político fuerte, por no va a padrão. pasar. E tudo isso é lindo, mas se você não Entonces, tem um creo que viene suporte más por político ahí forte, que de não prepararse vai para el acontecer. programa. Es el Então, eu alcance acho que isso está mais de, relacionado de, com isso, de lo que pretendan hacer en estos 6 meses que é todo esse está muy alcance condicionado al
que depende do que você quer fazer nesses 6 meses Hubo una propuesta desde el e principio que de la vai estar intendencia dependente aí desse suporte político. No de nosso tomar caso, a gente teve decisiones uma basadas proposta en da datos y que los cidade, datos sean desde o disponibles para início, la ciudadanía, pero no de nosotros tomar decidir decisões baseadas em cómo nos vamos por dados encima de e la que os dados ciudadanía y ficassem ser más usuarios disponíveis que la para ciudadanía todos como os estamos cidadãos. compitiendo. A gente não Y queria eso fue estar acima fundamental. dos cidadãos, tendo Si tienen mais menos que informação eso, do que eles. está bien, Isso ese foi programa les va a fundamental. encantar y van a avanzar un montón, pero van a tener un problema de alcance Se y de vocês sentido. concordam com isso, ótimo, Tan vocês vão simple como eso, no progredir pueden ir en contra de muito. la política del lugar donde trabajan. E é simples assim, gente. Não dá para ir contra a política do governo. Então, você Thank you, precisa de Damian. suporte político. Political support is certainly a very Obrigada, important Demian. consideration, Apoio and I think político é realmente uma panel consideração has muito shared a range of importante. Eu acho options que and durante o shared painel a how their gente mayors and other ouviu senior sobre as leaders diferentes really back up the opções work e as the key como o piece of prefeito e outros having a líderes successful sêniores Tim, what apoiam have todo you esse gleaned from the trabalho. final Isso é a chave para o circumstances sucesso, né? question? What E advice você, would you have for Tim? Que prospective conselho cities? você teria para cidades interessadas? Olha, eu acho que o principal conselho que eu daria às cidades interessadas é, como tudo na vida, você vai ter como resultado o que você investir. Então, só entrar no programa e fazer parte do City Data Alliance não é o suficiente. Você tem que se comprometer com tempo e recursos para você poder ter resultados desejados e levar o seu programa de dados para a cidade para um nível mais avançado. Só para gerenciar as expectativas das pessoas, então não é só participar do programa, mas sim se engajar verdadeiramente e investir seu tempo, esforços, e isso sim vai trazer dividendos, como Thanks so ouvimos de much, Tim. todos os So we're now participantes aqui going to hoje. turn to some questions Muito from the obrigada, audience. We have Tim. two Agora that vamos are responder as coming through the perguntas chat. da The plateia. Já first one temos is, algumas what que foram enviadas profile pelo is chat. A desired for primeira the é: team que that will perfil é accompany the mayor in desejado the City Data para o Alliance? So time que vai what does that acompanhar o senior team prefeito no leadership City look like? Data Alliance? Como And vai in ser, então, total, essa how many equipe people are sênior? E, expected no to be total, directly engaged? quantas So that's a great pessoas devem question. estar So in diretamente total, we engajadas? recommend 3 to Ótima 4 pergunta. senior team A gente members. recomenda de The 3 number a of 4 senior membros leaders will be da tailored equipe to sênior. your city's O structure número and de needs. líderes So most sênior of the vai cities in this se cohort adaptar à have sua selected 3 necessidade, to mas a 4 maioria senior das leaders to cidades dessa participate, coorte including 1 selecionou de CDA 3 a lead, who is a 4, senior leader, incluindo often um but not líder always do a chief data CDA, officer, que em geral é um who will líder serve as the sênior, leading point mas of que pode contact. ser ou não o And Chief this Data collective, Officer, your city mas que support vai ser o team and principal coaches will contato work para with o you, programa. the lead and the Ele mayor vai to trabalhar com os identify the coaches, best com vocês e o senior leaders prefeito that para will be best fit for identificar the program. as melhores The pessoas team que hoping to serão adequadas participate para in o your data programa. practice track work will likely be E a a bit equipe que different of a participar group da from the team trilha vai ser um participating in pouquinho the accelerator, diferente da but equipe your que CDA lead participa do will share a acelerador. common thread. Mas o Esteban has been líder raising his do hand. Do you want to programa comment tem on que that ser o one? mesmo nas duas partes. Or did you mean to raise your hand? Rogelia, você levantou a mão? Quer falar alguma coisa? No, bueno, fue sin querer, pero ya que estás, sí, un minuto nada más para Desculpa. reforzar. Não, eu não queria levantar a mão, não, mas já que você falou o meu nome, vou aproveitar e usar um pouquinho esse tempo, só para motivar as cidades a se candidatarem ao programa. Para a gente foi realmente incrível. E eu queria também repetir aqui o que o Damian falou. Você precisa de apoio político e liderança política. Você precisa convencer o prefeito local e os líderes locais a se comprometerem. É importante que eles se comprometam com o processo. E como a Elis disse no começo, é muito importante aproveitar o ritmo do trabalho. A gente também foi para Baltimore naquela reunião inicial, que foi excelente para criar esse engajamento, criar esse ritmo inicial e criar uma sensação de pertencimento. Eu também recomendo usar os coaches, tirar vantagem dos coaches ao máximo, porque eles são espetaculares. Deixem-nos guiarem vocês, porque eles são maravilhosos nesse trabalho. E também acabem com qualquer preconceito que todos nós temos quando tomamos decisões.
Vamos deixar os vieses de lado na hora da tomada de decisões para que possamos tomar decisões melhores. Esqueça o que é binário e pense um pouquinho fora da caixa. E não vamos deixar as emoções tomarem decisões por nós. Dados são muito importantes para a tomada de decisões e dessa forma podemos governar de uma forma mais eficiente. Thank you, Obrigada. Rogelio. Okay, we have another Obrigada, question. It's actually for Rogelio. Tim this Temos time. outra pergunta agora para Kim. Marcos from Mogi Para o das Tim. Cruzes is, Marcos, de Mogi das interested in what Cruzes, were some está of the main interessado em saber challenges in the quais data foram os service work. So what principais products were you desafios able nesse to trabalho create de during the dados training como process? And serviço I e know que that you were produtos about vocês halfway through conseguiram that. criar So no the processo de products might be treinamento. in Eu sei progress. que You've vocês got ainda features estão in no June, meio do but love caminho, to né? hear what you have to Já say. que só vai terminar em junho, mas vamos ouvir o que você já tem a dizer. Olha, eu acho que é interessante. Os desafios que a gente teve foram inesperados, não foram os desafios esperados. E então, o lembrete é que temos que ser resilientes nesse trabalho. Alguns dos desafios é que o principal líder do nosso serviço de dados Beacon saiu do município durante esse programa e a gente não teve o suporte de outras partes do governo da cidade. Então, a gente teve que reunir o time e pedir para que algumas pessoas focassem nas áreas que a gente achou que teriam apoio de outras áreas. Mas então, consolidar os dados e colocar num formato útil, que a gente achou que fosse o desafio, foi a parte fácil. Você nunca sabe, na verdade, qual que vai ser o seu maior desafio, mas é isso que a gente está vendo nesse momento. E eu queria mencionar também que estamos criando nosso protótipo inicial e vamos fazer várias iterações nesse protótipo para testar com os usuários. Uma grande parte desse padrão de dados como serviço é testar com os usuários para entender suas necessidades. Então, a gente vai criar algo mais simples possível, mas que permita que a gente aprenda ao máximo para a gente continuar fazendo iteração e que esse serviço fique cada vez mais útil para os usuários. Esperamos ter um protótipo pronto até o fim do mês, que já está acabando, né? Ou no começo de fevereiro e começar o teste com os usuários. Estamos super Great, animados thank you, para essa Kim. fase. We have another Ótimo, question. obrigada, What if the Tim. exchange of Temos outra experiences between the pergunta. cities Essa troca participating de in the program experiência like entre as how does cidades this que help you with participam the do challenges? programa So ajuda just wanted to vocês say a the superarem os program provides desafios? Como que é multiple essa troca de opportunities for experiências? trainings with other Olha, o cities programa on the dá City muitas Data Alliance. oportunidades para vocês All the trocarem cities experiências participate in durante cross-city o City workshops Data Alliance. with Todas as accelerators, cidades and participam de some of these include the workshops data durante o practice labs as acelerador well. e também But maybe we'll kick durante off with the as mayoral trilhas de meeting práticas de in dados. Tudo Baltimore, começa com a and reunião de City Data prefeitos em Alliance leads will Baltimore. also be invited Os for this líderes cohort da to City start Data by Alliance sharing também serão challenges and convidados meeting para each other começar a and learning from compartilhar each other. desafios, se The other thing that the conhecerem e coaches are aprenderem really uns com good at os doing outros. and that E outra we coisa try que to os coaches foster fazem is, muito you know, bem one e que a city is gente doing tenta something that another incentivar é, city can learn quando uma from, cidade está we kind of fazendo find algo que ways pode so that they ajudar can outra talk cidade, a more. gente coloca essas duas cidades em contato direto para que elas possam conversar melhor. Infelizmente, acabou o nosso tempo, então eu gostaria de agradecer a todos pela presença e aos panelistas também por compartilharem de forma tão aberta com todos os participantes e ao público. Estamos muito felizes com seu interesse. Estou vendo que vocês ainda estão mandando perguntas, então a gente vai responder as que não foram respondidas ao vivo aqui hoje por e-mail. E vocês podem encontrar mais informações na nossa página de recursos ou mande e-mail para dataalliance@bloomberg.org. E eu acho que alguns funcionários da cidade vão ficar aqui mais um tempinho para responder as suas perguntas também. Mais uma vez, muito obrigada a todos.